The Economist, o verdadeiro preço dos escritórios vazios. As cidades costumam se recuperar das crises de pandemia e terremotos e inundações, incêndios. As organizações urbanas saíram fortes quando se depararam com as adversidades. Após o grande incêndio em Londres destruir a maior parte da cidade em 1666, uma série de normas de segurança contra incêndio foram lançadas. As construtoras trocaram madeira por tijolos ou pedras. As paredes tornaram-se mais grossas, as ruas ficaram mais largas. Quando o cólera se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos, anos de 1850, Nova York e outras cidades criaram redes de esgotos e parques públicos. Conforme a doença se espalhava por Paris, as autoridades polares também passaram a adotar medidas radicais de saúde pública. Avenidas cercadas de árvores foram construídas, fontes foram erguidas e cortiços foram extintos. As áreas urbanas atualmente enfrentam outro tipo de problema, com o retorno em massa dos escritórios ainda incerto. A pandemia suscitou um debate quanto ao futuro das áreas comerciais. As regiões com os principais centros financeiros como Manhattan e City de Londres, os bairros de Moronouchi em Tóquio e La Défense em Paris sofrem as consequências do êxodo dos escritórios. Antes do lockdown, os 21 maiores distritos comerciais do mundo abrigavam 4,5 milhões de trabalhadores, cerca de 20% da sede da empresa Fortune Global 500, segundo o EY, o Urban Lunch Institute. Quando o Covid-19 esvaziou os escritórios em todo o mundo, a maior parte do trabalho que era realizado neles migrou para as casas. À medida que a pandemia se arrasta para o seu terceiro ano, o destino dos distritos comerciais urbanos permanece incerto. Será que eles vão conseguir continuar atraindo investimentos ou novos padrões de trabalho ameaçarão sua importância? À primeira vista, as coisas poderiam ter sido piores para os proprietários das torres de escritório. Ao contrário do setor de varejo e de hospitalidade, a maior parte dos inquilinos de escritórios continuaram pagando aluguel e os analistas voltaram atrás em muitas de suas piores projeções. A locação até o momento aumentou em cidades como Londres no fim de 2021, mas a realidade está longe de ser cor-de-rosa. O home office impactou a demanda por escritórios com taxas de desocupação aumentando mais rapidamente nos bairros comerciais. No mundo todo, os escritórios ocupados representam 12% do total. Antes da pandemia, eram 8%. Em Londres, 18% dos escritórios estão vazios. Em Nova York, são quase 16%. Em vez de reduzir os aluguéis, os proprietários ofereceram mais brindes do que nunca para reter inquilinos ou atrair novos. Em Manhattan, bônus e dinheiro para inquilinos normalmente usado para equipar novos escritórios mais do que dobraram desde 2016. Em todos os Estados Unidos, a média de número de meses de aluguel grátis subiu para a maior já registrada desde 2013. Algumas incorporadoras imobiliárias continuaram otimistas, apostando que a demanda por escritório em algum momento voltará ao normal, mas a cada nova variante de Covid-19, os planos para o retorno em massa dos locais de trabalho são adiados novamente. Mudanças. Os mercados financeiros refletem o clima sombrio. Os escritórios, sobretudo dos bairros comerciais, estão perdendo terreno rapidamente para as áreas de imóveis com melhor desempenho, como armazéns e edifícios residenciais, tendo tradicionalmente formado a principal parte das carteiras de imóveis comerciais dos Estados Unidos. Os escritórios, por outro lado, o investimento estrangeiro mais do que dobrou. As avaliações também refletem a incerteza. Os preços dos edifícios dos bairros comerciais foram prejudicados, mesmo quando os imóveis comerciais aumentaram em outras partes da cidade. No Distrito Financeiro de São Francisco, por exemplo, os preços dos imóveis caíram quase um quinto desde 2019. Segundo as estimativas mais recentes, em todas as áreas metropolitanas mais amplas, eles aumentaram cerca de 5%. Em Manhattan, caíram cerca de 8% desde o início da pandemia. As cidades asiáticas tiveram desempenho melhor. O preço dos escritórios de Seul, por exemplo, aumentaram mais de um terço no final de 2019. Em Singapura, eles subiram mais de 10%. A maioria dos investidores adota uma perspectiva de longo prazo, então o capital alocado para o escritório ficará bloqueado por anos, mas o sentimento do mercado está migrando das cidades com grande concentração de escritório para menores com uma mistura de maior de edifícios. Uma pesquisa com investidores com ativos sob gestão de mais de 50 bilhões de dólares para o CBRE, a empresa de consultoria imobiliária mostrou preferência em 2021 por mercados
como Phoenix e Denver, no lugar de Nova York e Chicago. Os maiores centros financeiros, sem dúvida, continuarão a atrair grandes somas. Os escritórios de Londres devem atrair 60 bilhões ou 81 bilhões de dólares de capital estrangeiro nos próximos anos, segundo a empresa de consultoria imobiliária Knight Frank, mais os blocos de escritórios desertos dos outrora aprovados base computacional, continuarão a fazer a situação parecer menos esperançosa. Os proprietários decidem que as preocupações são geradas. Apesar de muitos edifícios permanecerem vazios, eles defendem que a demanda pelos melhores espaços continua forte. É verdadeiro que os imóveis nobres ainda atraem muitos interessados. Os inquilinos estão trocando cada vez mais prédios de escritórios antigos por locais de trabalhos modernos e mais verdes, com melhores sistemas de filtragem de ar, amenidades e de maior qualidade. Entretanto, essas propriedades de alto padrão representam 20% ou menos de edifícios da cidade. No entanto, elas correspondem a um fato de uma parcela desproporcional da atividade e investimento. Em Nova York, apenas 9 das 69 vendas de escritório representam 30% do valor total investido em 2021. O abismo entre os melhores ativos e o resto do mercado aumentará. A reforma talvez rejuvenesçam alguns edifícios. Para muitos, porém, a inflação, a falta de mão de obra e de materiais de construção, além de alto custo de modernização de prédios para atender os padrões ambientais mais rígidos, tornarão difícil justificar a despesa. As consequências para os bairros comerciais podem ser profundas. A partida em massa de profissionais também prejudica os cafés, restaurantes e pequenos negócios. Muitos estavam tendo dificuldade com os transtornos da cadeia de suprimento, a escassez de mão de obra e a despesa cada vez maiores. Os lockdowns custaram à economia de Sydney cerca de 178 milhões de dólares por semana e 40 mil empregos. Em toda a cidade de Nova York, mais de um terço dos pequenos negócios fecharam durante os bloqueios totais. Antes da pandemia, o setor representava mais da metade dos empregos do setor privado da cidade. Consequências: as finanças municipais também estão vulneráveis. Escritórios inativos significa queda das receitas fiscais para a cidade que depende delas para financiar serviços públicos. Os escritórios vazios também impactam o sistema de transporte. Estima-se que o número reduzido de passageiros cause um rombo de 1,5 bilhões das finanças do setor de Londres até 2024. A Metropolitan Transportation Authority de Nova York, responsável pelo metrô da cidade, prevê um déficit de 1,4 bilhões de dólares em 2025, à medida que o auxílio financeiro federal chega ao fim. Os bairros comerciais estão adotando medidas de defesa. Uma estratégia comum tem sido torná-lo mais agitado, uma tendência que já estava em curso antes da pandemia. Londres está propondo mais festas culturais durante toda a noite, ruas sem trânsito nos fins de semana, pelo menos 1.500 novos apartamentos até 2030. E quando o complexo de edifícios comerciais Canary Wharf adicionou bares e restaurantes e passeios de barcos nas áreas para atrair público mais jovem. A Autoridade de Renovação Urbana de Singapura reconhece que talvez seja preciso repensar e misturar de edifícios de centro da cidade, além de planejar criar mais ciclovias e ruas exclusivas para pedestres. Nos Estados Unidos, a arranha-céus estão abrindo portas ao público, oferecendo novas mirantes, instalação de artes instagramáveis. Sydney fechou algumas ruas no centro da cidade para que as pessoas pudessem fazer a refeição ao ar livre. E Paris planeja retornar aos estacionamentos de La Défense no trecho final da entrega de produtos. Conforme o mundo do trabalho evoluiu, os locais de trabalho estão mudando com ele.